Neste vídeo, como o próprio título diz, vamos dar uma olhada nos bondes no Rio de Janeiro e sua história e dar uma olhadela muito rápida nos bondes atuais, tanto no Rio de Janeiro, onde sobrou apenas uma linha, que é a linha de Santa Teresa, e dar uma olhada nos bondes também circulando pelo mundo. Devemos dizer também que o moderno VLT, na verdade, é um bonde. A palavra bonde vem de um termo em inglês, bond ou vale. A companhia emitia estes vales que eram comprados em lotes e servia como passagem dos bondes ao entregar para o cobrador. E em Portugal eles chamam de elétrico, talvez uma abreviatura de comboio elétrico. Antes de entrar na história propriamente dita, vamos ver os bondes atuais, né? A linha de Santa Teresa, agora aqui olhando uma linha de New Orleans, a linha St. Charles, parece que foi a primeira linha circular nos Estados Unidos, e essa é a linha Canal, também de New Orleans, nos Estados Unidos. Esse aí é aquele bonde famosíssimo de São Francisco, né? Todo mundo já viu um filme policial, aquelas estripulias. Esse aqui são outros bondes também que circulam em São Francisco, bondes elétricos, né? E esse aí é o elétrico, ou seja, os bondes de Lisboa, que são muito parecidos com os bondes brasileiros. É interessante que lá também esses bondes sobem montanhas como cabritos sobem morros, né? Este é um bonde de Milão, na Itália, né? Também um visual meio retrô, isso aí provavelmente deve vir dos anos 40, anos 50. O que a gente pode notar é que aqui no Brasil se fez a opção pelos ônibus, né? As grandes cidades aí todas terminaram com as suas linhas de bonde, só ficaram linhas turísticas, como é o caso da linha de Santa Teresa. Aqui nós estamos vendo o antigo Museu do Bonde, que fica no Alto de Santa Teresa. Atualmente ele fica naquela estação ali perto do edifício da Petrobras, no centro do Rio, né? Então quem visitou esse museu em uma determinada época visitou, quem não visitou não tem como ver mais a não ser lá embaixo, né? Quando eu digo para baixo, seria lá na estação que fica próximo ao edifício da Petrobras, que sobe para Santa Teresa. Agora vemos a garagem dos bondes de Santa Teresa. Esses bondes de Santa Teresa, apesar de ser uma linha turística, ela é também usada pelos moradores do bairro como uma forma de transporte, como outro qualquer. Esses bondes ficaram parados durante um tempo, depois foram reformados por motivos de segurança, porque existiu um acidente. Então aqui vemos o antigo Museu do Bonde, com uma das primeiras composições, que era puxada a burros, e agora o interior do museu, né? Vemos o motoneiro, que era o condutor, e o bilheteiro. O museu ficava em um antigo galpão, parece que talvez fosse uma das oficinas ou um prédio administrativo. Então ali existe muita coisa que foi transferido lá para o centro da cidade, né? Naquela estação onde você toma o bonde para subir para Santa Teresa, você pode ver todo esse acervo aí. Pode-se ver que existem inúmeras maquetes de vários tipos de bonde. Isso aí era um carrinho de trabalho, aqui é uma maquete de uma estação de bairro, né? Existiam as estações e garagens em cada um dos bairros antes da desativação das linhas. Esse aí era um bonde chamado cara dura, que geralmente ele era puxado pelo vagão principal, né? E esse aí é um dos primeiros bondes de tração animal, puxado por burro. Aqui vemos outro bonde, reiterando que são maquetes ou modelos em miniatura. Este é um bonde de transporte de cargas. Ele levava cargas para os mercados, para abastecer a população. Esse era um bonde de socorro. Quando um bonde descarrilhava ou tinha algum problema, aí vinha esse bonde, que tinha um guindaste, os mecânicos, a ferramenta para socorrer e tentar colocar o bonde novamente na linha. Essa foi uma linha famosa, o bonde de São Januário, né? Lá para os lados do Vasco da Gama. Aí um outro bonde, esse bonde ele tinha duas rodas de cada lado,
né? Era um bonde de 8 rodas, era considerado um pouco mais moderno. Esse era um bonde da linha do Largo de São Francisco. Isso aqui são inúmeros tipos de trilhos e as combinações utilizadas. Existia até um certo improviso dos engenheiros. Aqui vemos uma campainha que era usada nos bondes, né? Já saiu aí da cena agora. Voltando novamente, vendo as composições ao fundo, o condutor, né, ou motoneiro, e um cobrador ali do lado. E agora vemos o bonde atual de Santa Teresa, que está sendo usado atualmente após sua reinauguração, após um acidente aí que ocorreu, né? Vemos o espaço do motoneiro e do condutor. Existem alguns equipamentos aí um pouquinho mais modernos, né, para maior governabilidade de direção. Neste enfoque, vemos parte da estrutura dos bondes atuais, que é baseado também nos bondes antigos. E agora vamos partir para a história e iconografia, ou seja, a história baseada em imagens. Primeiramente, vamos ver como eram os transportes antes da era dos bondes, não? Primeiramente, veremos os táxis e transportes coletivos por tração animal. Existiam os coches, que eram usados pela aristocracia, as Vitórias, que seriam os táxis daquela época. O nome Vitória era por causa da era vitoriana, uma rainha da Inglaterra. Aqui é o Largo de São Francisco, onde existia um grande ponto de coches. E aqui também nós vemos as diligências no Largo de São Francisco. Existe um vídeo nesse canal que eu falo sobre as diligências, que seriam os ônibus da época, né? Essas diligências viriam a ser substituídas pelos primeiros bondes de tração animal, como a gente vê aí. Esse aí é um dos primeiros bondes de tração animal que já tomou o lugar das diligências. Esta é uma ilustração de um dos primeiros bondes que circularam indo em direção a Tijuca. E, na verdade, esse empreendimento não teve sucesso. Era um carroção sobre trilho, puxado por cavalos. Dizem que descarrilhava muito e realmente não teve sucesso. Ele foi tocado por um empresário e também médico, Thomas Cochrane, que era filho o sobrinho do almirante Cochrane. Aqui é um bondinho de burro na rua 1º de Março, né? Esses aí realmente tiveram sucesso, era um veículo leve que era puxado por burros. Um modelo que era usado em outras cidades do mundo naquela época. Este aqui é um vagão de 1868, fabricado em Nova York e utilizado aqui no Brasil. Aqui é um dos últimos bondinhos de burro que circularam entre Madureira e Irajá. Em 1896 surgiram os primeiros bondes elétricos. A implantação desse sistema elétrico foi feita por uma companhia americana. E aqui vemos uma foto histórica, né, com autoridades da época, e eles resolveram criar uma linha passando sobre os Arcos da Lapa para ligar Santa Teresa. Observe acima do bonde as hastes de eletrificação. Aqui nós vemos Copacabana, nos primórdios do século XX, já com uma linha de bonde também aí na Barata Ribeiro. E aqui uma foto de bonde elétrico. E vemos também automóveis e aquelas Vitórias, que eram os táxis da época. Era uma transição. Estávamos ali no início do século XX, no apagar das luzes dos transportes coletivos puxados por tração animal. Entretanto, os fretes por carroça e para pequenas cargas perduraram por um bom tempo. Esse aí é o famoso Hotel Avenida, tinha uma linha de bonde aí, ou seja, uma parada de bonde em frente ao hotel na Avenida Rio Branco. Este hotel ficava exatamente onde é hoje o edifício central. Aqui o Largo da Lapa, onde vemos a Sala Cecília Meirelles, era um hotel ali. E nesta foto vemos tanto carroças puxadas, obviamente, por tração animal, como o bonde puxado por tração animal. Enfim, estamos vendo fotos de diferentes épocas. Aqui um comboio de bonde elétricos no bairro da Glória. Inúmeras fotos de bondes, né? Na hora de maior movimento eles andavam todos lotados, em pés, as pessoas em pé, né? Ali de pendurado naquela tábua do lado, né?
Quem acha que surfista é coisa moderna sobre ondas, né? Isso aí, provavelmente seus avós, bisavós, todos surfaram aí nessa tabinha aí do bonde. Um costume antigo era decorar os bondes na época do carnaval. Os foliões circulavam pela cidade, catavam um bonde, ia no outro, eles ficavam circulando. Ou seja, iam de bloco em bloco, passando pelo bonde. Aí uma foto da Rua da Assembleia com bondes elétricos, né? Observe que vem um mais à frente e outro mais atrás. Provavelmente ali alguns bondes famosos. Cais do Porto, bonde da Alegria. Existiu até uma música de carnaval com esse nome, né? Sobre o bonde da Alegria. É um tempo interessante, né? Costumes totalmente diferentes. Aqui tinha um bonde e outro atrás, sendo puxado. Ali vários outros, né? Foi uma época em que o bonde era o principal meio de transporte da cidade, do Rio de Janeiro. Vemos todo mundo aí de chapéu palheta e um grande movimento na esquina da Avenida Rio Branco. E agora vamos ver os principais tipos de bonde que existiram. Esse era um bonde tipo um posto de saúde móvel, que atendia as populações. Existia o bonde cara dura, que era o vagão que era puxado por outro. E esse aqui, por exemplo, era um bonde de casamento. Interessante, né? Uma coisa bem diferente. Bonde da Alegria, bonde Sossega Leão. O carioca sempre foi muito criativo. Aqui é um bonde para batizado. Vejam bem que interessante, né? Bonde para batizado. Bonde Bataclan, bonde Bagageiro, bonde Aníbal, bonde do Lixo. Não vou entrar em detalhes em tudo isso, né, que é só pesquisar. E esse é um carro, é um bonde do Dom Pedro II, né, o bonde imperial, do imperador. Muito interessante esse bonde, né, ricamente decorado, muito bonito. Aqui vemos uma cena de um bonde com carro reboque, estão vendo? Com uma placa da Gávea, né? E agora vamos dar uma olhada nas pessoas que foram muito importantes na criação desse transporte municipal sobre trilhos, né? A primeira ferrovia intermunicipal, que não eram bondes, era um trem a vapor e foi criado no Brasil pelo Barão de Mauá. Ali ao fundo vemos a estação Pedro II, que foi demolida. Hoje tem o prédio central do Brasil no local. A primeira linha de bondes ou ferrovia urbana, criada em 1856 por Thomas Cochrane, médico e escocês, que também introduziu homeopatia no Brasil e sobrinho do almirante Cochrane, que ajudou na independência do Brasil. Aquela linha foi um fracasso, essa do Thomas Cochrane. E agora, o que realmente deu certo? O Barão de Mauá ele tinha uma concessão para criar linhas de bonde no Brasil, mas ele não conseguiu e acabou vendendo essa concessão. Até que veio um engenheiro e gerente de Nova York que implantou esses bondes mais leves puxados por burros. E isso fez com que a cidade se desenvolvesse bastante. Foram feitos loteamentos, as pessoas podiam se locomover através dessas linhas de bondes. A era de ouro dos bondes se deu entre 1868 e 1960, quase 100 anos de domínio deste meio de transporte sobre trilhos. Em 1891 surgiram os primeiros bondes elétricos. Nesta imagem embaixo nós vemos um bonde elétrico e em cima um ônibus do início do século XX, ou seja, aquelas jardineiras. Os ônibus eram movidos a combustível, mas quem dominava o transporte urbano eram os bondes elétricos naquela época. Para locais onde os bondes não chegavam, existiam as jardineiras. Esse era o chope duplo, um ônibus de 2 andares. Os bondes foram o principal meio de transporte no Rio até 1960. Então, jardineira eram aqueles ônibus com bancos de madeira, às vezes até estrutura parcialmente de madeira. Digo, estrutura e até carroceria, em algumas partes eram até de lona. A partir de 1960 tentaram instalar aqueles ônibus movidos a eletricidade, que tinha uma linha elétrica em cima, que chamava trolleybus, uma coisa assim. Mas não deu certo, não foi um fracasso, aquilo ali durou pouco tempo. As últimas linhas de bonde que circularam iam até o Alto da Boa Vista.
até por volta de 1967. Depois só sobrou a linha de Santa Teresa. E agora vamos ver o retorno dos transportes sobre trilho, né? Na verdade, no mundo, o bonde continuou, né? Ele continuou por vários locais do mundo, só no Brasil que foi totalmente. Então, ali nós vimos o VLT da Suíça, né, em imagens anteriores, e agora o VLT do Rio de Janeiro, que é um tipo de bonde bem leve, ele faz pouco barulho, muito confortável, é uma opção fantástica. Então, aqui é o Rio do século XXI, com a volta dos bondes. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.